E aí, hackers, vamos bugar o sistema hoje? O vídeo de hoje será um pouco pesado, com uma vibe talvez meio negativa, dependendo do teu ponto de vista, mas eu julgo ser de extrema importância abordar esse tema. Arsenal feminino. Esse é o título de hoje. A imagem que vocês estão vendo agora é de um pequeno arsenal de guerra e como foram homens militares que criaram todo esse aparato que nós vemos na imagem e muitos outros, eu posso dizer que esse é um típico arsenal masculino. Nos últimos 50 anos, não tivemos grandes guerras entre países, salvo a questão lá no Oriente Médio, né? E vivemos apenas guerras civis, em todas as partes do planeta, que seria uma guerra de cidadãos de uma mesma sociedade, um mesmo país. E tem ceifado muitas vidas essas guerras. No Brasil, por exemplo, em torno de 60 mil pessoas são assassinadas por ano. Teve uma queda agora nesse último ano, mas ainda assim são números expressivos. E numa população de 210 milhões de habitantes, mais ou menos, que nós temos aqui, eu fiz a conta, isso dá em torno de 0,03%, 0,03% da população no Brasil, que representa esses 60 mil óbitos anuais. E sendo que o Brasil é o país mais violento do mundo, comparativamente. E acho que em números absolutos também. E em outros países, a taxa de mortalidade deve ser um terço da que temos no Brasil, o que seria algo tipo 0,01% da população. Apesar de ser muito triste esses números, os números de homicídio em todo o mundo, os números não representam um grande risco para um colapso da sociedade. Nem mesmo as duas grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, onde houve milhões de mortos, acho que de 80 a 150 milhões, ou algo próximo disso. Tem um documentário na internet, cujo nome é Por que as Mulheres Destroem Sociedade? E que eu fiquei muito intrigado com isso. E é uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo com esse tema meio dark, meio ruim de falar. Então eu pensei, como o sexo frágil, o dito sexo frágil, pode ser tão mais destruidor que guerras mundiais e a violência urbana, as quais não foram capazes de destruir a sociedade. Mesmo com duas bombas atômicas, o Japão se reergueu, floresceu e cresceu vertiginosamente desde esse trágico episódio e até pouco tempo atrás. E agora sua população está em queda acentuada e de forma irreversível, rumo à destruição. Mas o que houve? Será que lançaram outra bomba atômica no Japão? Não. Então que pode ser mais catastrófico que uma bomba atômica? Meu Deus do céu. A resposta é o feminismo. Segundo o próprio documentário. Impressionante esses dados. Por que mulheres destroem sociedade? E a resposta é o feminismo. E eu incluo aqui o ginocentrismo, a decadência moral, a hipergamia feminina e as leis misândricas.
E isso é muito sério. Voltamos a falar da nossa pátria amada. Aqui, nem todas as facções que vivem em guerra no Brasil facções de grupo de tráfico de drogas, crime organizado de diversos tipos, que vivem se dando tiro a rodo e pegando bala perdida em vários inocentes. Nem todas as facções em guerra no Brasil são capazes de destruir a sociedade brasileira, dado o número de óbitos, que é 0,03%. E nem todas as guerras que existiram no mundo e foram responsáveis pela morte de milhões, como eu já falei acima, foram capazes de destruir a sociedade globalmente falando e nem de se cogitar na possibilidade da sociedade estar em vias de fato de ser destruída. Mas essa porra de feminismo está conseguindo essa façanha. Aliás, porra de feminismo entre aspas, porque, em certo sentido, eu agradeço de coração a elas, pois elas me fizeram abrir os olhos e ligar o alerta e sair da plantação. Tiraram de mim a responsabilidade de sustentar o sistema e consertar as merdas que elas fazem, fizeram e continuarão fazendo. Fizeram merda? Agora que arquem com as consequências. Eu, cara, tenho pena dos incels, dos jovens que ainda não tiveram a experiência de uma relação conjugal e estão na URA por ter uma experiência amorosa, pois pelo visto nem vão viver. E amorosa entre aspas, diga-se de passagem, que de amorosa não tem nada. O relacionamento pós-moderno, heterossexual, entre homem e mulher. E então, se é algo tão grave, preocupante, iminente, com risco de destruição da sociedade, por que os homens demoraram tanto para abrir os olhos? Creio eu que, por ser um tipo de guerra fria, nós, homens, não percebemos quem foram os verdadeiros inimigos nessa guerra. Por não ser uma guerra convencional e nem usar armas convencionais. Então ficou difícil para nós nos protegermos e salvar nossas vidas. Tanto nossas vidas quanto nossas finanças e nossa sanidade mental. Sendo assim, o que mais se vê é o homem sendo alvejado por esse arsenal feminista. Ou morrendo, ou falido, ou com diversas sequelas mentais de várias ordens. Eu assisti um dia desses um podcast de os caras falando sobre o MGTOW e fazendo shaming, dizendo que quem se intitula nessa sigla só vive falando de mulher, de colher, fazer igual os amigos gostam de fazer. Trocar pra colher que é melhor. Então, dizem que a gente só vive falando de colher ao invés de seguir nosso caminho. Mas o que talvez esses que estavam fazendo esse podcast não sabem é que um soldado tem 3 missões numa situação de guerra. Missão 1, combater o inimigo. Missão 2, proteger os fracos. E a missão 3 é resgatar outros soldados aliados. Eu já sei o que tenho que fazer e até poderia estar seguindo meu caminho, levando a vida em off, esquecer de tudo e viver em paz. Mas o meu instinto protetor e provedor não morreu. Apenas está sendo
redirecionado para outro público-alvo. Esse nosso instinto está arraigado em nosso DNA, cara. E, de certa forma, nós homens gostamos, ou pelo menos gostávamos, de carregar essa responsabilidade, de ser provedor e protetor, mantenedor da sociedade. E por estar em nosso DNA, não pode simplesmente, de uma hora para outra, ser arrancado de nós. Então, a quem eu redireciono meu dom de proteger e prover? Os irmãos de trincheira. Este que me ouvem, vocês. E tentamos, a partir de então, aconselhar uns aos outros, esclarecer as dúvidas de uns dos outros, proteger uns aos outros. Esses irmãos de trincheiras que estão feridos, abatidos e sangrando, no sentido real e figurado da palavra. É esses que eu e outros produtores de conteúdo da Manosphere, da Machosfera, é esses que nós visamos proteger e ajudar. Sendo assim, senhores, vocês que fazem shaming com a sigla, nos ridicularizando, saibam que o problema que nós discutimos é pior que 10 bombas atômicas ultramodernas, pois essas têm o poder de matar alguns milhões de pessoas. Mas o feminismo matará 8 bilhões de pessoas. Aí você diz, quê? Isso é impossível? Como? Como o feminismo vai matar toda a raça humana? Toda a sociedade mundial? Como o mundo pode ser destruído por essas armas feministas, que nem são tão letais, como o fuzil, a pistola, os mísseis e as bombas, por exemplo? Eu te respondo o seguinte. As armas são classificadas de duas formas, pela letalidade e pela abrangência. O fuzil, por exemplo, possui alta letalidade e baixa abrangência, ou seja, onde acerta, mata ou aleja. A questão é que no planeta Terra existe mais fuzis e munições que a quantidade de humanos. Entendeu? Se somos 8 bilhões, com certeza existe poder de fogo suficiente para acabar com 10 vezes a população humana, digamos assim. Só que, meus amigos, o homem não faz uso do seu poder de fogo, o seu poderio bélico em sua totalidade. O que, em outras palavras, quer dizer que o homem não quer sair por aí matando todo mundo. Até porque menos de 0,01% da humanidade já matou ou vai matar alguém, estatisticamente falando. Eu não tenho a menor intenção de matar ninguém. Então, eu posso usar meu arsenal particular com fuzil, pistola, revólver e muita munição, que irei usar apenas para fins esportivos e de entretenimento. E nenhuma pessoa vai estar em risco iminente de ser minha vítima. E creio que seja assim para 99,999% dos homens. Por outro lado, o feminismo convenceu a geração atual de colheres a destruir o máximo de homens que puder. Mas a destruição que estas fazem se dá através do uso de armas de baixa letalidade e alta abrangência, como as que você está vendo agora. Ou seja, para cada homem no planeta, que deve ser em torno de 3 a 4 bilhões com B de bola, existe alguém que você já deve saber quem, disposto a descarregar o pente em cima dele, em cima de você e de mim, e te destruir fisicamente, psicologicamente e financeiramente. Essas armas sofisticadas que o Estado as armou são tão ou mais destrutivas do que um AK-47, cara. Eu mesmo já
fui vítima da metade dessas armas do arsenal feminino que você está vendo agora na imagem. Pelo menos metade dessas armas já me atingiram. E poderia ser bem grave para mim. E por uma graça divina, não foi grave para mim. Mas que bela estratégia dos Illuminatis, hein? Para fazer a redução populacional, sem muito alarde e de forma indireta. O plano está a todo vapor e ninguém pode fazer nada para impedir. Parou para reparar? O plano é esse. O homem é a força protetiva, construtiva e mantenedora da sociedade. É como uma barreira intransponível, a qual qualquer plano genocida dos perversos senhores do mundo, e há tempos eles se chocam com essa barreira, que impede o avanço dos seus propósitos. Então destruir essa barreira é fundamental. A barreira do patriarcado e da moral judaico-cristã. Pois bem, vejamos. Eles criam Hitlers, Stalins, Estados Islâmicos, e homens vão lá e derrubam. Eles soltam vírus, criam pandemias, como as que estamos vendo agora, e logo encontramos uma cura. Então, eles criaram o feminismo, que é uma espécie de vírus de efeito a longo prazo, e que o homem não sabia como combater. E ficamos sem saída, sem reação. Sem reação por mais de meio século, até que, alguns anos atrás, descobrimos como reagir. Bem poucos anos atrás, que descobrimos a reagir a esse mal que nos tem destruído. Entendam, senhores, menos de 0,01% dos homens usam as suas armas letais contra outras pessoas. Por outro lado, ao menos 90% das colheres usam as suas armas, fazem uso do seu arsenal feminino sem dó e nem piedade de nós. Usam todo o seu aparato bélico para nos atingir, prejudicar, falir, destruir parcialmente ou totalmente. E eu não estou exagerando, estou só mostrando a realidade nua e crua. Então a matemática é simples. De 40 a 50% da população é composta por homens e a outra metade é composta por seres que querem destruir homens. E assim, a população mundial já está fadada ao seu fim. A New World Order, a NOM, dos senhores do mundo, está em curso de atingir seu objetivo. Essa é a dura e crua verdade. E o seu objetivo é de destruir os homens. E destruindo os homens, destroem a barreira que os impede de atingir suas metas. E assim, a sua utopia de escravizar a humanidade se torna possível. Com isso acontecendo, meus irmãos de trincheira, só nos resta reagir. E se for para cair, vamos cair lutando. Porém, não é fácil reagir a essa tática de guerra que tem causado tantas baixas nos nossos soldados. Nossos homens não estavam preparados para combater esse armamento. Esse arsenal, pior do que tiro, porrada e bomba. Canhão, míssil e arma laser. E por aí vai. Porque, veja bem, imagina se você, só imagina, um exercício mental aqui. Imagina se você é um criminoso e quer se levantar na vida, ganhar dinheiro fácil, ficar rico ou pelo menos bem de vida, bem na foto. Então, qual a opção que te resta? Vai ter que assaltar um banco ou uma grande quantidade de pessoas ou empresas, ou carro forte. Mas, para isso, vai ter que correr o risco de morte ao enfrentar o vigilante
a polícia e qualquer cidadão civil que estiver armado, que estiver como sua vítima. E caso você, sendo criminoso, que quer se levantar na vida, sobreviva a um ataque desse, certamente o aparato do Estado, o sistema judiciário e as leis penais vão te encarcerar por longos anos. Então, amigo, não vale a pena. Foi só um exercício de faz de conta. Agora, imagina se você tiver incentivos governamentais para ser um criminoso, um assaltante de banco, e tiver a seu favor o vigilante, a polícia e o judiciário. E no final, você sempre sai com um malote na mão. E não pega nada para você. É 100% de certeza de sucesso. O que você vai fazer pro resto da vida? Tchan, 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 tchan. Ser um criminoso, um assaltante, um humilhante pro resto da vida. Com a benção do Estado. E é isso que o Estado faz com elas. Arma elas. Fornece colete e munição. Envia polícia para proteger na hora do assalto. E aparelha o judiciário para dar causa ganha sempre. Essa é a triste realidade em que vivemos, senhores. E a vítima, nesse caso, não é o banco, mas eu e você. Sujeito homem, trabalhador, cidadão de bem, que tá tomando no botão ao som de funk. É ronquipio na veia. Valeu! Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do Goldin. Chamei os cria pra base, vai rolar de base. Deixa o baile rolar. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma,